O Segunda Chamada hoje está em São Luís do Maranhão para conversar com uma jovem liderança política que em 2026 está cotado para disputar fortemente o governo do estado. Nós estamos na residência oficial do vice-governador Felipe Camarão, que foi secretário de Gestão, Educação, Cultura e Governo nos dois governos de Flávio Dino. Felipe Camarão é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Essa conversa começa assim que rodar a vinheta. Participam dessa conversa Evandro Éboli, Tânia Fusco e o vice-governador Felipe Camarão. Muito obrigada, governador. Eu que agradeço, imensa honra receber vocês aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Única capital fundada por franceses, a Ilha do Amor, e a Ilha do Reggae. Ah, sim. Se tiver tempo, eu explico para vocês por que o reggae chegou aqui no Maranhão. O Essa único museu que tem da Jamaica fora... o único museu de reggae que tem fora da Jamaica é aqui no Maranhão, viu? Inclusive, Você gosta de reggae? Eu gosto de reggae e de samba. Para quem está falando de reggae, a origem da sua família é inglesa, não é? É. Como é que tem como é que esse camarão chegou? Conta pra gente rapidinho. É porque a parte inglesa é a mãe do meu pai. Meu pai maranhense e o meu avô, de quem eu herdei o nome, o mesmo nome, Felipe Camarão, maranhense, né? Maranhense aqui de São Luís. A da parte da mãe é de Viana, que é uma cidade da Baixada Maranhense também. E aí essa minha família que veio do Reino Unido, o meu bisavô, portanto, o pai da minha avó, ele era missionário da Igreja Batista, foi o fundador da primeira Igreja Batista aqui de São Luís. Ele veio para fazer missão, aportou aqui na ilha, fundaram o curso de inglês na época, e aí conheceu meu avô, o maranhense, Felipe Camarão, e ficou por aqui. Agora, a origem do camarão eu não sei, mas eu sei que tem camarão pelo Pernambuco, pelo Ceará. Isso é o homônimo do grande herói, né? É isso que eu estou falando, do personagem do Batalha dos Guararapes, Guararapes, da expulsão dos holandeses lá de Pernambuco. A hora que eu vi seu nome, falei, nossa, ele é. E aí, daí dessa história tão brasileira, né, de juntando coisas e tal, como é que uma pessoa de 42 anos que passou por todos esses cargos, qual é a sua expectativa de futuro agora? Você tem que ter uma missão lá, uma ambição. Desculpa. Tenho. Eu sou o único vice-governador do Brasil do PT, do partido do presidente da República, né? Por via lógica, há uma expectativa muito grande do PT nacionalmente. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula, com a ex-presidenta do nosso partido, a Gleisi, hoje ministra, com o Edinho, com o Humberto, assim, com muitas pessoas do nosso partido, já que nós temos 4 governadores hoje, né, no cargo do PT. O companheiro Rafael, aqui vizinho nosso, um pouquinho mais do lado do Ceará, o Elmano, o Jerônimo da Bahia, que foi meu colega, secretário de Educação como eu, né, antes de ser governador. Nós fomos juntos secretários de Educação, ele foi governador e eu eleito vice. E a nossa companheira Fátima, do Rio Grande do Norte, que já foi reeleita, portanto não pode concorrer. Então há uma expectativa muito grande, real, concreta, do governador Carlos Brandão disputar o Senado e eu poder assumir o governo do Estado e concorrer à reeleição. E aí, com isso, a gente tornaria a ter 4 governadores e seria muito importante para nós. Seria a primeira vez que o Maranhão teria um governador do PT na história. Um estado que, desde 89 para cá, a menor votação em termos percentuais foi 73% para o PT, 73%, em todas as eleições do Lula, em todas as eleições da Dilma, no Haddad, mas que, no entanto, nunca governou. O último candidato a governador do PT no Maranhão foi em 2002, para vocês terem uma ideia. Então, da nossa militância, sabe, a expectativa muito grande dessa transformação que começou em 2014 com o Flávio, então no PCdoB, continuou em 2018, em 2022 mais uma vez, aí o Flávio já para o Senado e o Brandão governador e eu vice. Então é uma expectativa muito forte da gente continuar e ter a oportunidade de finalmente, provavelmente a última eleição que o Lula vai disputar, aos 80 anos, da gente conseguir ter presidente e governador do mesmo partido. Muito interessante o senhor falar disso, de senhor ser o único vice-governador do PT e vai disputar o ano que vem, o PT nunca ter tido um governador do partido aqui. O senhor tem uma ligação muito forte com o hoje ministro do Supremo, Flávio Dino. O Flávio Dino, em 2014, derrotou a oligarquia do Sarney aqui. Eu pergunto para o senhor como é que está essa composição de forças, que peso ainda tem o ex-presidente Sarney aqui, e a gente sabe que teve, com relação ao governador atual, está havendo ruído, uma tensão em relação ao
ao grupo do Flávio Dino, vamos dizer assim, mesmo estando fora da política, ainda é um líder regional muito forte, foi governador 2 vezes. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse caldeirão todo aí. O Flávio, para mim, é uma referência. É uma referência na política, uma referência no direito, né? A gente tem algumas coincidências, ele era juiz federal, eu sou procurador federal. Ele professor da UFMA, eu professor da UFMA também, que é a Universidade Federal do Maranhão, do curso de Direito, nós éramos colegas de departamento. Mas ele foi meu professor, né? E aí a gente se reencontra. Depois eu fui estagiário do irmão dele, depois fui diretor do PROCON do irmão dele, também o Salvo, que é outro brilhante. O Nicolau Dino foi nosso professor também na universidade. Então há uma referência muito forte, familiar, que nós temos, amizade ainda antes da política. Aí o Flávio se torna político e encanta uma geração, né? Na verdade, o Flávio encantou o Maranhão, encantou uma geração e eu me incluo neste encantamento. Começou como deputado federal, obviamente eu fui eleitor e eu apoiei, fui candidato a prefeito de São Luís, eu eleitor e apoiei, em 2010 a mesma coisa, aí não ganhou a eleição, mas em 2014 é eleito no primeiro turno. Aí a gente faz parte do governo do Flávio, eu e muita gente que hoje é deputado estadual, que é deputado federal, que compunha os quadros da OAB, eu já fui conselheiro da OAB também, uma geração toda de jovens que sofrem essa inspiração do Flávio até hoje. O Flávio hoje cumpre um papel fundamental na democracia. Eu tenho hoje o Flávio Dino como um dos pilares da democracia, junto com o ministro Alexandre de Moraes, junto com o presidente Lula, enfim, mas muita gente mesmo. Mas o Flávio é realmente hoje uma referência para nós e é uma referência nacional. Para falar da liderança política que o Flávio ainda exerce, apesar de já ter saído do governo há mais de 3 anos, para que vocês tenham uma ideia, a última pesquisa que eu recebi, entre ótimo e bom, a avaliação do governo Flávio, repito, que saiu há mais de 3 anos, era 56%. De aprovação, a memória que o Flávio tem é de mais de 70% de aprovação, sabe, no Maranhão. É um legado que o Flávio deixou. De escolas dignas, que eu tive a honra de ajudá-lo, foram mais de 1.500 obras educacionais. O que é a escola digna? Isso, foram mais de 1.500 obras educacionais. O que é a escola digna? O Flávio assume o governo e na campanha, o que o Flávio percebeu? O discurso dele foi belíssimo, no dia 1º de janeiro de 2015. Ele passava no interior do Maranhão e via escolas de taipa ainda. Quando nós fomos mapear, eram quase 1.000 escolas de taipa que ainda existiam nas redes municipais. O Flávio disse, eu tenho que acabar com as escolas de taipa no meu estado. E criou o programa Escola Digna, que era substituir escolas de taipa por escolas de alvenaria. Isso depois foi transformado num amplo programa de Estado, chamado Escola Digna, um grande guarda-chuva, que teve pacto pela aprendizagem, recomposição de aprendizagem, alfabetização, implantação de escolas em tempo integral. O Maranhão não tinha nenhuma. Eu vou repetir. 31 de dezembro de 2014, o Maranhão não tinha nenhuma escola em tempo integral. O Ceará, na época, já com a metade da sua rede. Pernambuco, na época, com 75% da sua rede. Hoje, nós já temos mais de 200 escolas em tempo integral. Aí o Flávio... Que representa quanto da rede? Já representa 30% da nossa rede, em matrícula, sabe? Escolas em tempo integral com ensino profissionalizante, o IEMA, que é a inspiração dos IFES, né? Porque tem o IFMA, IFMA, e ele criou o IEMA, o IEMA, que são escolas em tempo integral com ensino profissionalizante. O Flávio criou, aqui o Brandão continua, com a maior rede de segurança alimentar da América Latina, maior do que São Paulo, por exemplo, os restaurantes populares, policlínica, uma série de programas que ele fez para combater pobreza, miséria, para ser porta de entrada, mas também porta de saída de programas sociais. Então o Flávio é essa referência toda, né? Então, claro que hoje ele é magistrado e ele tem que ser preservado. O Flávio é uma joia da República. Eu tenho o Flávio ainda como alguém que ainda tem um papel importantíssimo para o nosso país. Mas na política a gente está aqui atuando. Eu, como vice-governador, eu ainda cheguei a ser mais um ano secretário de Educação do Brandão, como vice-governador. Esses percalços, eles sempre existem, um grupo que é muito forte, é muito grande, nós éramos 16 partidos na eleição de 2022, para vocês terem uma ideia, a coligação gigante. A nossa divisão foi interna, em 2022 era nós contra o senador Everton, que era do nosso grupo, e do nosso grupo, é sempre do nosso campo político. Para que vocês tenham uma ideia, nós vencemos no primeiro turno com 51%, o Everton teve 22%, dá 73% que foi o voto que o Lula teve no Maranhão. Então, o nosso campo político é consolidado aqui no Estado desde que o Flávio venceu as eleições de 2014. O Sarney hoje é uma figura histórica, uma referência. Eu, por exemplo, antes da entrevista, fui visitá-lo porque está comemorando 95 anos de vida, o selo de 40 anos da democracia. Então, nós temos que render as homenagens. Foi uma pessoa que contribuiu com o Estado na sua época, contribuiu com o país, mas hoje não estão mais na política.
A única pessoa da família Sarney ainda é a Rosiana, que é ex-governadora por 4 mandatos, foi senadora, deputada federal e é deputada federal de novo, mas me parece que não quer mais ser candidata. Então, passaram muitos anos na política maranhense, deram sua contribuição, e hoje o que a gente está vendo é uma nova geração de políticos, tanto do campo político democrático, da esquerda, como de centro e até da direita. Há uma nova geração de políticos, inclusive da direita também, políticos que não são tradicionais, sobrenomes não tradicionais, como o meu que é da esquerda, mas outros que vieram também do interior do Maranhão e que hoje se destacam. Governador, o senhor falou muito tudinho, o senhor concordou com a decisão do presidente Lula em encaminhá-lo ao Supremo e tirá-lo da política momentaneamente, pelo visto? Eu costumo dizer que ele foi abatido em pleno voo. No momento, ele estava se destacando muito, ele coordenou muito bem a reação ao 8 de janeiro, ele indicou o secretário executivo Ricardo Capelli para ser um interventor lá no Distrito Federal, que foi... As idas dele ao Senado foi bem sucedido. Ficaram super as idas populares. dele lá, o enfrentamento com a oposição, que até desistiu de convocá-lo, porque ele só estava dando banho naquela turma da extrema-direita e tal. O senhor concordou com a ida dele para o Supremo? Eu vou dar a opinião do cidadão, certo? E também do político Felipe. Eu, como cidadão brasileiro e, como disse, fã, amigo do Flávio, fiquei feliz, porque julguei que foi muito importante. E hoje se revela mais do que nunca importante a ida do Flávio para o Supremo. Por quê? Por causa da questão das emendas? Por conta das emendas, das decisões das emendas, da defesa da democracia, porque há um enfrentamento político que, se não houvesse o Flávio no 8 de janeiro, com o Alexandre de Moraes, com o presidente Lula, provavelmente a gente nem estaria aqui conversando. Muitos de nós, eu, por exemplo, do PT, que faço esse enfrentamento à extrema-direita, vocês podem olhar nas minhas redes sociais que quando eu falo qualquer coisa, qualquer posicionamento político um pouquinho mais agudo, eu sofro ataques virtuais, né? Robóticos e não robóticos, é verdade. Então, eu acho que foi importante. E acho que foi importante para manter o rumo. Se o Flávio não estivesse no Supremo, eu tenho dúvidas se o Lula conseguiria governar. Porque a decisão do Flávio foi jurídica, claro, mas interferiu na política do presidente Lula. Quando o Flávio pega as emendas, que a gente não sabia de quem dava, de quem destinava, para o que era, para onde era, o tempo que era, e o Flávio coloca aquilo que é vacilar. É dinheiro público, tem que ter rastreabilidade. Ele pediu o básico, né? Mas ninguém tinha feito isso antes. Quem fez, Flávio Dino. Então, agora, como político, ele faz muita falta. Nós sentimos falta do Flávio na política. Por isso que vocês falaram, nacionalmente, o Brasil começava a conhecer o Flávio, mas nós que o conhecemos aqui há muito tempo, o Flávio é de um brilhantismo jurídico, político, cultural, que faz falta, inclusive, para este encantamento da política, né? E que hoje há, de fato, um hiato, e que muita gente no nosso estado tem essa expectativa de ocupar. Pelo perfil parecido, do direito, procurador federal, professor como ele, do PT, ele era do PCdoB, fui secretário dele muitos anos, né, tem um perfil parecido, uma oratória também, e carismático e tal. Então, muita gente espera que eu ocupe esse espaço, mas ainda está longe ainda de eu chegar no Flávio, né? Tenho que comer muito feijão com arroz, como a gente fala aqui no interior do Maranhão. Teve uma história, você migrou também para o PT, né? Você era do DEM antes, não é? Você começou a sua carreira no DEM ou não? Não, a minha militância toda foi formada no PCdoB, no time do Flávio. Eu cumpri uma missão partidária no DEM, enquanto fui secretário de Educação, foi por orientação, inclusive, dele na época. Vamos lembrar, na época era o governo Temer, o Mendonça Filho era ministro da Educação do DEM, e tenho que fazer este registro. Foi um bom ministro, foi uma pessoa que nos atendia, que respeitava, que ajudava. Então, diante do governo que foi pós o Temer fazia até falta, viu? Eu tenho umas imagens que outro dia eu postei TBT do Fora Temer, quando a gente dizia que saudade do Temer, né? Depois do governo pós-Temer. Né? Porque, de fato, era um presidente que conversava, era uma pessoa que era razoável, educado, e os ministros nos atendiam. Democrata. Apesar de ter feito aquele apesar de golpe, golpista. Apesar do golpe, né? Vamos lá. Mas era uma pessoa que dialogava. Não falava em matar as pessoas, não falava em armas, não fez genocídio. Tá? Então, foi uma pessoa que, pelo menos, estava dentro da razoabilidade do campo político.
Então, eu fui cumprir aquela missão. Aí, eu decidi ser candidato. Aí, eu senti este desejo e a coragem, porque eu já tinha sido cogitado para ser candidato em 16, 18, 20, aí 21. Final de 2020, eu falei para o Flávio, depois das eleições municipais, Flávio, queria coragem. Quando tu sair, eu vou sair contigo, vou ser candidato. Aí ele falou, vai ser candidato a quê? Eu disse, quero ser candidato a deputado federal. E ele falou, por que deputado federal? Eu falei, olha, porque eu fui secretário de Educação, muitos anos, no Maranhão. Acho que para melhorar, para continuar a defender o nosso legado e para melhorar a educação brasileira, tem que estar um mandato federal, porque é o que cuida da LDB, do Sistema Nacional de Educação. Estava com vários projetos na cabeça. E outra, tu vai ser senador e eu quero estar contigo lá no Congresso. Ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, o Lula vai ser solto, o Lula preso ainda, o Lula vai ser solto, vai ser presidente da República. E qual partido tu estava pensando em ir? Eu disse, o que você me sugerir. Quer para o PCdoB? Ele falou, não, vai para o PT. Vai para o PT porque o Lula vai ser presidente. E tu vai ser deputado federal, a gente vai se destacar lá no Congresso. Eu vou no Senado, tu vai na Câmara, tu vai te eleger bem no PT, porque tu tem a cara do PT, tu sempre fez a defesa do consumidor, porque eu fui presidente do PROCON 2 vezes aqui no Maranhão, é procurador federal de carreira, já foi do INSS e tal, da educação. Quem defende mais trabalhadores e trabalhadoras do que defender uma educação digna para o filho do trabalhador e da trabalhadora? Tu conhece o Maranhão todo, então pode ir para o PT. E eu fiz o meu trabalho, conversei com todas as correntes, com todas as tendências internas. Demoraram 6 meses para provar minha filiação no PT. Sério? 6 meses para provar. Por quê? Porque, como eu era secretário de Estado, teria que passar pelo diretório estadual. E eu não quis fazer nada de cima para baixo. Né? O Flávio, que já foi do PT também lá na década de 90, antes de ser juiz, falou, Felipe, vai pela base, conversa com todo mundo, para que quando o protocolo e teu pedido de filiação que passe pelo diretório tenha uma aprovação tranquila. E assim eu fiz o dever de casa, conversei com todas as correntes, com todas as tendências. Então fica a dica para quem quiser ser candidato pelo PT. Tem que passar por todo mundo. Aí quando foi para a executiva foi aprovado por unanimidade a minha filiação. E aí eu fui pré-candidato a deputado federal, mas aí quis o destino por conta dessa divisão que houve dentro do nosso time, né? O Everton acabou sendo candidato e aí eu fui ser o vice do Brandão. Eu conversei com um amigo do ministro Dino, que me disse que quando ele era juiz e queria ir para a política, ele conversou com esse amigo e falou assim, olha, eu queria estou pensando em ir para a política, não sei se eu vou, não vou. E esse amigo dele falou, olha, vai, se você não gostar, você volta, você foi aprovado em primeiro lugar, enfim, isso daí é de letra para você voltar. E foi o que ele fez. E agora, quando ele teve o convite para ir para o STF, ele perguntou para esse mesmo amigo, falou assim, olha, sei o que eu faço. E aí esse amigo falou assim, vai para o STF. Se você não gostar, você volta para a política. O ministro Dino volta para a política? Eu tenho esperança, acho que sim, e acho que nós vamos precisar dele na política de volta. O Brasil, o Maranhão vai precisar dele de volta. O Flávio é novo, vai completar 57 anos agora no final deste mês, completa 57 anos de idade, ainda novo, mas ele começou muito novo. Então, quando ele foi para o Supremo, ele já tinha muitos anos de serviço público, porque ele começou ainda novo como técnico da Justiça do Trabalho, depois ele foi professor da Universidade Federal por 25 anos, foi juiz federal, então ele tem um tempo de serviço que é incorporado naturalmente ao Supremo. Então, quando o Flávio completar 60 anos, 61 anos, ele já vai ter tempo e idade para se aposentar, se quiser se aposentar. Então, não vejo nada estranho ou ruim se o Flávio pudesse ser nosso candidato a presidente em 2030. Que projeção que o senhor falou que o senhor vai, muito provavelmente, certamente, disputar o governo no Maranhão ano que vem, o presidente Lula tentando uma nova reeleição. Que projeção que o senhor faz para o ambiente e o clima de eleição que vai ser enfrentado o ano que vem no país, sendo que a extrema-direita está aí, não morreu, muito dificilmente Bolsonaro vai ser candidato, mas a célula bolsonarista está aí. Como é que o senhor projeta o cenário eleitoral do ano que vem? Acho que será uma eleição muito difícil. Acho que vai ser uma eleição mais polarizada ainda do que foi 2022. Mais do que foi 2018, que 2022 já foi mais do que 2018, acho que essa também será. Por intuição, acho que será a última também polarizada neste ponto. Por quê? Porque o presidente Lula não pode mais ser candidato depois dessa, e acho que o Bolsonaro também não será candidato nesta próxima e nem será mais candidato. E acho que a
população brasileira já está cansada disso, né? De um confronto e briga na família. Nós, provavelmente, vocês também passaram por isso, né? Em grupos de WhatsApp, em Natal e tal. Eu tenho exemplos, inclusive meu, de parar de falar com pessoas, né? Por conta de político, que é uma coisa, às vezes, brutal, né? Às vezes inexplicável. Mas quando a gente vê uma pessoa falando em matar, em andar armado, sabe? Apologia à tortura. Apologia à tortura, em falar de não usar máscara, em tomar vacina, a gente começa a questionar até o caráter dessa pessoa, não é verdade? Então, isso acontece. Agora, em 2026, eu acho que vai ser muito polarizado ainda, porque o Bolsonaro tensiona muito, e acho que isso vai refletir nas eleições estaduais. Acho que isso também vai refletir nas eleições estaduais. Qual é a minha preocupação, além deste clima hostil, né, para que nós possamos fazer uma campanha tranquila? É que a avaliação do governo hoje, do presidente Lula, tem oscilado por problemas micro e não por macros problemas. Por exemplo, nós temos números alvissareiros, desemprego diminuindo, certo? O consumo aumentando, mas desde que houve a tragédia do PIX, em que o governo comunicou mal e a extrema-direita se comunica melhor do que nós da esquerda, a avaliação do presidente despencou em vários lugares do país, né? E a gente não conseguiu recuperar isso. Para completar, há um problema que também não é muito nosso, é a oscilação do dólar. Então, o problema da economia global nos atinge diretamente. Guerra da Rússia e da Ucrânia afeta o preço de combustível. Isso vai gerando uma série de problemas que culmina onde? Lá na ponta, no supermercado. Aí o café fica caro, aí o combustível fica caro, a carne, a picanha que a pessoa quer comer, se quiser tem direito. Ele prometeu, né? Prometeu, a cervejinha. Isso tudo vai contaminando o ambiente, sabe? Mistura isso com fake news, mistura isso com golpismo, isso dá um combo explosivo. Então eu vejo um ambiente de muita hostilidade, eu vejo com preocupação isso. Acho que o presidente Lula tem todas essas condições, sabedoria, entusiasmo, né? Eu vejo ele fisicamente que está disposto e a gente precisa dele, mais uma vez, o país precisa dele. Acho que vencemos as eleições, tá? Assim, só para ficar claro, mas acho que vai repetir o placar de 2022. Falo isso até pelo Maranhão, por exemplo, que nós ganhamos 70 e poucos %. Aqui também a aprovação do presidente Lula caiu, mas as intenções de voto não diminuíram, nem 1%. Então o que eu vejo? O eleitor olha para um lado, olha para o outro. Poxa, o Lula está falhando nisso, mas eu voto nele. Ainda. Eu voto nele ainda. Eu voto nele ainda, por tudo que ele já fez, por tudo que ele ainda pode fazer. Porque olha também para o lado e não tem ninguém que possa, né, se espelhar, ninguém que possa ter esperança. A política aqui no Maranhão também, você vê essa campanha como muito polarizada? Total. Hoje meus dois pretensos adversários são da direita. Um da direita e outro da extrema direita. Quem são? É o prefeito da capital, hoje, que falam que será candidato, que é da direita, declaradamente, foi apoiar, inclusive, a candidata do Bolsonaro, na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, e o outro, que é da extrema direita, que é tido como bolsonarista, que foi candidato na eleição passada, o Laes, que ficou em segundo lugar, né, que é declaradamente de extrema direita, fundamentalista e tudo. Então, hoje é isso, é o campo político democrático, né, de centro, eu diria, de centro-esquerda e de esquerda, e contra direita e extrema-direita. E aí, se essa direita e essa extrema-direita se unem, dá também uma junção perigosa, né, aqui no nosso estado. Eles são fortes, assim? Não? O da extrema-direita não tanto, não. Mas o da direita é o prefeito da capital, que é muito bem avaliado porque a eleição municipal não teve polarização no Brasil e nem no Maranhão. O que a gente brinca, e é uma linguagem do marketing político, né, e das pesquisas, é que a eleição municipal é de síndico, porque a população vota naquela pessoa que resolve o problema ali da sua rua, né, que faz ali o que cuida da casa, né, que é a cidade onde a gente mora. E ele nunca se posicionou durante a sua primeira e nem na sua reeleição, ele nunca se posicionou politicamente, em nenhum campo político, nunca falou nem de A nem de B, só se posicionou depois que foi reeleito, já no segundo turno de Imperatriz. Então, ele também quando ele se explicitar, aí essa polarização vai ter que repetir aqui, né? Ainda há muito voto cruzado, ainda há um nível de desconhecimento ainda, né, de todos nós três candidatos,
porque é uma característica interessante aqui do Maranhão. Vai ser a primeira eleição que nós não teremos mais um polo. Um polo. Durante 50 anos, qual era o polo da política? Era o Sarney. Antes do Sarney foi o Vitorino Freire, de quem Sarney derrotou. Então, antes de Sarney era Vitorino ou anti-Vitorino? Com Sarney era Sarney ou anti-Sarney? Em 2014, o Flávio ganhou anti-Sarney. Em 2018, ele derrotou a Rosiana Sarney. Em 2022, tinha acabado um pouco isso porque polarizou, mas ainda tinha Flávio Dino como polo, e ele era o Lula no Maranhão. Aí já foi o polo bolsonarista, já teve outro âncora. E hoje a gente não tem mais. Não tem mais Sarney, não tem mais Flávio, não tem mais Lobão. Começando uma nova geração, é isso. É isso. São novos nomes que vão estar aí para o eleitor. Mas uma nova prateleira. As eleições municipais mostraram uma mexida no cenário. Por exemplo, o candidato Duarte Júnior, que o senhor deve ser próximo dele, que acredito também, não teve um bom desempenho na eleição municipal aqui. E foi uma coisa que se repetiu no Nordeste também, que você via a direita chegando, ganhando, em alguns lugares onde não ganhava. Não Surpreendentemente. Que surpreendeu. Não é uma ameaça? Eu queria que o senhor falasse um pouco da questão do desempenho do Duarte e também desse avanço no Nordeste da direita. Eu posso fazer uma complementação? O senhor vê a possibilidade desses dois, o da direita e o da extrema-direita, se juntarem, formando um grupo? Respondendo essa primeiro. O da extrema-direita, que é o Laésio, deu uma declaração pública, eu li isso há uns 2 dias, dizendo que se fosse para o bem do conservadorismo e da direita maranhense, ele poderia abrir mão de ser candidato a governador para se juntar a este outro da direita, entendeu? Então, assim, nunca tinham cogitado esta possibilidade, mas há 2 dias falaram sobre esta possibilidade. Sobre a questão da direita nas capitais nordestinas, especialmente, isso é real e concreto, e te digo mais. No interior do Nordeste isso já acontece. Aqui no Maranhão nós temos mais de 40 prefeituras do PL, mas na prefeitura, eu vou repetir, isso não é ideológico. Os prefeitos e prefeitas que eu conheço um por um do PL aqui no Maranhão são pessoas extremamente boas, generosas. Muitos são de esquerda, inclusive, confesso para vocês, fazem boas administrações, porque é síndico, sabe? Por que estão no PL? Por questões diversas da política brasileira e nordestina. É um partido grande, é um partido com tempo de televisão, com fundo eleitoral. Então, assim, mas são prefeitos e prefeitas que dão resultado e que foram eleitos e reeleitas com ótima votação e fazem boas administrações. No Nordeste, nós tivemos 2 fenômenos aí que foram bons para nós da esquerda. O primeiro, João Campos, né, que é um grande nome. Acho que um dia ainda será presidente da República. É meu amigo, tenho grande admiração pela pessoa, pela genética, né, dele, do Eduardo. É do nosso campo político e é uma pessoa muito habilidosa, com quem nós da esquerda temos que aprender muito a nos comunicar, porque se comunica muito bem. Ele é realizador e se comunica bem. E nossa vitória em Fortaleza, né? Que o PT ganha em Fortaleza contra a extrema-direita. Uma eleição duríssima, mas que nós vencemos também. Tirando isso, nós tivemos algumas surpresas desagradáveis. Aqui, não te diria que foi uma surpresa, sabe por quê? Porque teve uma questão. Como eu te disse que o candidato, hoje o prefeito, não se manifestou ideologicamente, o eleitor não sabia se ele era de direita, de extrema-direita, de centro, do que era. Não. E o Duarte, por sua vez, o nosso eleitor de esquerda não o adotou como candidato do Lula. O Lula pediu voto para ele, fez propaganda eleitoral para o Duarte, mas não engajou a nossa militância, sabe? Para que vocês tenham uma ideia, são 31 vereadores aqui em São Luís. Nós elegemos 26. Nosso campo político, nosso time, né? Lula, Brandão, Dino, Camarão, como a gente brincava. De 31, elegemos 26 vereadores. E perdemos a eleição por uma diferença grande de votos. Os nossos candidatos a vereadores, nossas lideranças, muitos suplentes. A votação dos nossos vereadores foi maior do que o prefeito. Pois é, em tese fizeram. Eu me dediquei muito à campanha do interior do Maranhão. Foi um pedido do presidente Lula, quando eu conversei antes da eleição. Ele me falou, Filipe, te dedica lá no Maranhão, apoia nosso time político lá, cuida da eleição do Estado. Tanto que eu deixei de ser secretário e fui participar da campanha. Então, subi muitos palanques do nosso campo político. Então, eu, de fato, não me envolvi diretamente muito aqui na eleição municipal. Fiz campanha, mas não como tinha feito, por exemplo, nas eleições anteriores, certo?
Mas esse fenômeno não aconteceu. A polarização, repito, a polarização não chegou aqui no Maranhão. Eu te afirmo, muitos eleitores do Lula, ex-eleitores do Flávio, eleitores do Brandão, eleitores meus, votaram no atual prefeito porque, para eles, tinha sido feita alguma coisa ali, resolvida na sua rua, no seu bairro. Governador, você falou do episódio do Pix, enfim, da popularidade do presidente, enfim, da demanda das pessoas e tal. Há uma grande demanda, as pesquisas têm mostrado da grande demanda da população pela segurança pública, que isso está afetando o país inteiro. O que vocês têm feito aqui no Maranhão nesse sentido? Qual é a sua proposta e como é que o senhor vê enfim, o SUSP, a coordenação dos governadores, a ausência do presidente Lula diretamente para encampar, eu sei que não é um problema que do governo federal, mas, enfim, de tentar reunir os governadores e fazer uma frente de combate, enfim, a isso. Como é que você vê... Chamar esse menino tão novo de senhor senhor governador, né? Senhor governador. Chama de você. Como é que você vê esse enfrentamento? Acho que nós temos 3 grandes problemas no país, e falo respeitosamente em relação à administração do nosso presidente Lula, por quem torço, por quem sou eleitor, por quem sou admirador e defensor incondicional. Primeiro, comunicação, mas melhorou muito. Acho que o Sidônio deu uma nova cara para o Ministério das Comunicações. As redes do Lula estão maravilhosas. O Lula entrou nesta era que a gente tem que admitir, a era TikTok, né? Que é a comunicação que o João Campos faz muito bem. Então, por quê? Porque isso é uma forma de comunicar nova mesmo, com a juventude. Eu fui secretário de Educação por 7 anos, sou professor. Eu comecei com 16 anos sendo professor, tenho 43 a 27 anos e dou aula. Então, eu lido com o público jovem o tempo todo. Então, é óbvio que a minha forma de dar aula quando eu comecei com 16 anos, é totalmente diferente de 43. Eu tenho um método muito mais jovial do que eu tinha antes, porque a comunicação mudou. Então, a primeira coisa é a comunicação, que eu acho que está melhorando bastante. Acho que o Lula, que é um grande comunicador, o maior comunicador popular que nós temos no país, ele deveria usar mais essa característica. Eu acho que o Lula devia pegar o celular dele, sabe? E tomar café da manhã, botar o celular para fazer uma live, tomando um cafezinho, comendo cuscuz, um bolo e conversar com a população brasileira. Aí temos um concorrente do Sidônio. Porque ele faz isso muito bem. Eu já falou isso para ele? Ainda não, mas quando encontrá-lo vou falar. Porque o Lula é um comunicador nato. O Lula teve aqui no nosso comício do segundo turno, que a gente crê que aquele comício foi o que a gente venceu no primeiro turno, perdão, e o Lula explicando como ele teve a ideia de colocar varanda nos apartamentos do Minha Casa Minha Vida, foi uma coisa genial. Foi uma coisa genial. Ele contando a história que no Ministério, né, foram apresentar o projeto, ele aprovou, mas disse assim, mas cadê a varandinha aqui? Aí o ministro da equipe falou, não, mas presidente, a gente vai perder um pedaço. Ele disse, mas vem cá, gente. Quer dizer que a dona da casa vai estar lá, a mulher, aí o homem não vai querer fumar um cigarrinho, vai querer soltar um pum. Isso no meio do comício. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Não, de jeito nenhum, tem que ter a varandinha lá pro pum. Uma coisa genial, sabe? Nessa hora, todo mundo que não estava prestando atenção passa a prestar atenção no discurso do presidente. Então não tem ninguém que se comunique melhor do que ele. Então se o Lula começa a falar assim, diretamente para a população brasileira, já começa a melhorar bastante, porque todo mundo presta atenção no que ele fala. Porque é um comunicador de primeira linha. O segundo problema que eu vejo é a economia. Aí é com o nosso presidente, é com o Haddad, que eu tenho certeza que eles vão dar um jeito nisso, depende também do público, da economia externa, né? Depende do tanto de bobagem que o Trump vai fazer nos Estados Unidos, para a gente ver como é que vai ficar. Então não é uma coisa também que a gente tenha domínio total. Mas algumas pistas já começaram a acontecer, alguns atos. A reforma do imposto de renda, por exemplo. Então nós já temos algumas coisas que estão avançando. E o terceiro problema, finalmente, é a segurança pública. Então, eu acho que esse é um problema nacional, é um problema que atinge mais ainda o Sudeste do que nós, o Sul e o Sudeste do que nós aqui do Nordeste, é fato, mas acho que é um problema que é da esquerda. Eu acho que nós da esquerda estamos perdendo também o discurso e o debate para a extrema-direita. Porque qual é o debate, o que é que eles nos acusam? De ser defensor de direitos humanos de bandido. Isso é mentira. Quem é da esquerda defende direitos humanos para todos. Para todos. Ponto. Isso aí não é defesa de direitos humanos para bandido, é defesa de direitos humanos para todo mundo, para todas as pessoas, inclusive para esses que estão respondendo por crime, que é golpe. Porque se a gente não defender direitos humanos, eles não teriam direito a um julgamento.
adequado. E estão tendo julgamento justo, adequado e democrático. Segundo lugar, esse discurso raso, inconstitucional, antidemocrático. Bandido bom é bandido morto, né? Isso quer dizer, uma defesa de pena de morte ou de execução de qualquer pessoa, ainda que seja inocente, quantos erros judiciais não acontecem, quantas injustiças não acontecem, quantas pessoas, às vezes, praticam crime famélico. O que é crime famélico? É aquela pessoa que furta por fome, por fome. Então a gente vai comparar, alguém comete... E o crime de colarinho branco? Vai matar também, então, quem roubou dinheiro público, quem fez sonegação fiscal, evasão de divisas, que mandou milhões de dólares para o exterior, quem rouba joia, né? Então, vai matar? Então, não é assim. Esse é um discurso muito raso, mas isso encanta aqueles debatedores da política do botequim. Enquanto nós temos que fazer uma política séria, concreta. Aí, respondendo também a tua pergunta, o que é que a gente pode fazer na segurança pública? Primeiro, nacionalmente, eu acho que tem que ir para frente o que o Flávio começou e que o Lewandowski está implantando com o presidente Lula. É criar um sistema unificado de segurança pública. Acho que isso é fundamental. Segundo, a gente tem que valorizar nossas forças policiais. Tem que acabar com essa história de falar que Forças Armadas é coisa de conservadorismo, de direita. Não, Forças Armadas é a instituição democrática desse país, certo? Teve golpista lá, teve ditadura, isso tudo aconteceu, mas qualquer instituição humana tem problemas. Qualquer uma. Até a igreja, que eu sou igrejeiro, né? Vim da pastoral da juventude. Até na igreja, católica, evangélica, terreiro, todos têm problema. Time de futebol, de vez em quando tem um jogador acusado, né, de manipular resultado. Então, toda instituição humana tem. Mas não é por isso que a gente tem que afastar os militares da gente. A gente tem que trazer para o nosso lado, próximo da gente. Valorizar as Forças Armadas e as instituições da Força de Segurança Pública dos Estados. E aí vem o grande problema. Por que eu acho que o presidente Lula não está liderando isso? Para não trazer para si um problema que não é necessariamente do presidente da República, mas que ele pode ajudar a resolver, sabe? Ele apresentou agora a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, o ministro Lewandowski, e tem um aspecto específico que eu gostaria de ouvi-lo, que inclusive já tem uma decisão do Supremo relativa a isso, que é de armar a Guarda Municipal. Primeiro pergunto se aqui em São Luís ou no Maranhão tem essa Guarda Municipal, e se tem armada e que posição que o senhor tem em relação a isso? Tem várias guardas municipais, inclusive aqui da capital, das maiores cidades, existem guardas municipais. Nos municípios que tem número X de 1.000 habitantes, que agora eu não me recordo de cabeça, a guarda é armada, passa por um treinamento, passa por autorização da Polícia Federal. Então, se fizer todos os testes psicotécnicos, tem que fazer, né? Se fizer a leitura de antecedentes, investigação social, que é a mesma coisa para um policial militar ou para um policial civil ter arma. Agora, eu só acho que a arma tem que estar na mão das forças de segurança. Eu sou contra armamento da sociedade. Agora, a guarda, eu tenho uma opinião que talvez divirja de boa parte da esquerda. Eu acho que as guardas municipais devem fazer parte do sistema de segurança pública. Devem estar armadas. Eu acho que devem estar armadas e fazer parte do sistema, entendeu? Porque isso dá uma sensação de segurança importante também para a sociedade. Porque nós não temos policiais para cobrir todos os estados e todas as cidades. Então, se a gente tiver o reforço da Guarda Municipal, desde que supervisionada, desde que treinada, desde que com responsabilidade, estando na mão dessas pessoas, eu sou a favor. Não pode ter arma, é na mão de bandido, não pode ter arma, é na mão de um civil que pode sair para um bar, que pode assistir um jogo de futebol, bater o carro, bêbado e pegar a arma, puxar e matar alguém. Aí não é para esse tipo de pessoa, sabe? Como é a questão da criminalidade aqui? Os índices de criminalidade, graças a Deus, somos um estado pacífico. O Maranhão é um estado bem pacífico. Hoje, nosso maior tipo de problema são os crimes contra o patrimônio, geralmente relacionados à droga e, infelizmente, a facções, né? Que as facções estão saindo do sul e do sudeste e estão chegando aqui. E diretamente relacionadas com droga, né? Infelizmente, eu ando no interior do Maranhão, de vez em quando os prefeitos me falam, poxa, Felipe, aqui já chegou facção X, já ficou facção Y, já tem crack, né? Que é uma droga terrível, terrível. E como é que o governo do estado vê o enfrentamento para isso? Com firmeza. Desde o Flávio e agora com o Brandão. Hoje mesmo a gente participou de um ato que ele distribuiu várias viaturas, está equipando a polícia militar, nomeou todos os policiais militares e policiais civis que estavam ainda em cadastro de reserva. Agora, esses últimos dias, vários delegados, peritos, investigadores, escrivães, todos os policiais militares que tinham no concurso, nós zeramos hoje todas as filas para aumentar o nosso efetivo, que é uma coisa que tem que fazer. Estamos investindo no CTA, que é o Centro Tático Aéreo. Quando o Flávio assumiu, só tinha em São Luís
ele colocou numa cidade chamada Presidente Dutra, que é bem no centro do Maranhão, e a Imperatriz. O Brandão agora vai colocar em Balsas, que é no sul, uma região do agronegócio, que é para proteger também. Isso faz transporte aeromédico e faz também a defesa da população, claro. E aí é uma opinião minha, que eu acho que a gente tem que avançar, é o próximo passo. Eu discuto isso muito com a minha equipe. Você falou, Felipe, qual é a tua proposta? É inteligência. Inteligência contra inteligência. Porque como é que a gente combate crime? É desbaratando financeiramente aquela organização criminosa. Porque se eles não tiverem dinheiro para ter arma, para ter carro, para ter QG, para fazer o que tiver que ser feito, a gente desmonta o crime. E a gente combate isso só com gente na rua, é só com arma letal, é só com viatura. Não, isso precisa ter muito, mas precisa ter inteligência. Ou seja, a gente precisa rastrear dinheiro, o famoso follow the money. A gente precisa saber quem são os cabeças dessas organizações. Porque pegar o aviãozinho que está lá na periferia, está lá na boca de fumo, isso aí a polícia faz assim, ó, é rápido. Agora, com inteligência mesmo amadora. Mas pegar os cabeças dessas organizações é que desbaratam, né? Que é o problema, por exemplo, que o Rio enfrenta. Por que o Rio tem tanto índice de criminalidade? Por que o Rio não resolve o seu problema de criminalidade? Porque não consegue fazer esse enfrentamento. Porque não consegue chegar neste universo, né, miliciano, nesse universo do crime, nas comunidades, porque eles criaram uma rede de proteção muito grande. Isso só se combateria com muita, mas muita inteligência, com muita tecnologia. Tecnologia, inteligência e um acordo com governadores. Porque, por exemplo, a gente vê que o celular roubado em São Paulo, as contas roubadas em São Paulo, o dinheiro vai parar em Balneário Camboriú. Na época que o ministro Dino era ministro da Justiça, foi feita uma grande operação em Balneário Camboriú que mostrou que ali é um grande centro de lavagem de dinheiro. Então, ou seja, não é um... Não é mais no exterior, né? Não é mais um paraíso fiscal. E não é um problema de um Estado. Tem que ter os governadores se falando. Sistema Único de Segurança Pública resolve. Que falta na educação também. Não sei se vocês sabem isso, mas não existe até hoje um Sistema Nacional de Educação. Então, essa coordenação que o presidente Lula pode liderar, deve liderar, tem capacidade política para liderar, faz falta. Eu acho que o presidente poderia tomar a frente disso. E eu tenho certeza que a população ia aplaudir, ia gostar e não ia entender que o problema é do presidente. Na verdade, ia ter a liderança de uma autoridade, de uma pessoa que tem história e que pode liderar esse enfrentamento. Quando é que você vai encontrar com o presidente para falar essas coisas todas? Tem que falar de educação também, né? Que é a sua especialidade, não é? Total. Eu tenho muita coisa para falar com o presidente. Muita coisa para falar com ele. Governador, uma das principais... Recebo. Uma das principais mazelas do Maranhão até pouco tempo, das mazelas do Estado, era a questão do IDH no interior. Eu tive aqui alguns anos atrás, era ainda, enfim, o Flávio Dino não era governador, mas também nem sei se ele resolveu isso. Como é que está essa questão dos índices de desenvolvimento humano? O Maranhão foi manchete por muito tempo com as cidades com os piores índices. Isso está resolvido? Não está equacionado. Não está equacionado. Esse é um desafio. Algumas pessoas dizem que eu sou herdeiro do Flávio, né, da política. Até falei isso para vocês agora. Né? Muita gente tem essa expectativa. Pois é. Que será? Você tem que dizer isso. Aí eu brinco, né, no interior dizendo que quem herda a herança, né, o patrimônio, mas herda as dívidas também. O ativo e o passivo. O ativo e o passivo. Só para vocês, para ilustrar aqui com uma situação engraçada. Certa vez eu fui num festejo, eu sempre sou muito ligado à Igreja Católica. E fui num festejo numa cidade chamada Carutapé, festejo de São Sebastião, e o padre me convidou e tal, e eu ajudei, fui lá. E aí, antes de eu ir, ele me avisou, Felipe, mas tem o seguinte, quero te mostrar aqui um vídeo. O Flávio prometeu pra gente um busto de um padre que foi muito tempo padre da cidade e tal, e ele não cumpriu. E aí ele tá no Supremo agora. E eu disse, ixi, rapaz, então é o seguinte, se ele prometeu e é dívida dele, eu que vou pagar. Aí eu peguei esse vídeo do Flávio prometendo, guardei, né? Fui lá, aí eu dei o busto, aí no meu discurso eu falei assim, olha, então dizem que eu sou herdeiro do Flávio, mas eu herdo da dívida também, mas a dívida tá paga, tá aqui o busto. Aí juntei os dois vídeos e mandei pro Flávio, disse, ó, tá vendo? Não, que eu herdeiro tem que ser eu mesmo, porque pago as dívidas também. Mas trazendo agora pro lado sério, era impossível, Flávio, em 7 anos e 3 meses, que foi o que ele teve de mandato, resolver todos os problemas do Maranhão. Ele encontrou um Maranhão com o estado mais pobre da federação, o pior IDH do Maranhão, o maior índice do Brasil, o maior índice de pessoas em situação de analfabetismo, desemprego nas alturas,
o estado que tem maior número de pescadores cadastrados no seguro-defeso do país e um dos estados que mais tem famílias beneficiárias do Bolsa Família. 7 milhões de habitantes, 4 milhões e 300 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família. 1 milhão e 400 mil pessoas beneficiárias. 1 bilhão de reais por mês do Bolsa Família no estado do Maranhão. Isso se resolve em 7 anos e 3 meses? É impossível. Então, Flávio ele teve um desafio no Maranhão de 4 séculos. 4 séculos. Ele teve que resolver cidade que não tinha escola. Herdamos 30 cidades que não tinham escolas. Literalmente não tinha escola. A gente teve que construir as escolas onde não tinha. Isso é do século XVII. Ele teve que pegar as escolas de taipa, lá do século XVIII, escola de barro, né? Teve que enfrentar problema do século XIX, cidades sem saneamento. O Maranhão é o estado que menos tem banheiro por residência no país. É dramático. Eu estava falando disso com ela. Então, assim, as fossas, né? de 7 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas em situação de analfabetismo. 1 milhão e 100. Então, aí, pronto, quando a gente começa a enfrentar isso, aí são 1.500 obras educacionais, como eu já falei para vocês, a gente começa a enfrentar problemas do século XX e do século XXI, que é o quê? Conectividade. Porque aí tu constrói a escola, bota a carteira bonita, tem um ar-condicionado. No meu primeiro mês de secretário, meu protesto foi porque não tinha escola. Não tinha professor e não tinha carteira. No final da minha gestão, o protesto que eu recebi foi porque o ar-condicionado quebrou. Olha, já mudaram as coisas. Já tinha escola, já tinha professor, já tinha alimentação boa, o ar-condicionado quebrou, não é que não tinha, quebrou. Você fez uma redução bem grande, né? No seu período, 5% a redução de analfabetismo? Aqui não, muito mais. Em termos percentuais, nós reduzimos de 1 milhão e 100 mil pessoas para 600 mil pessoas em situação de analfabetismo, segundo dados oficiais do IBGE. Então, quer dizer, foram 4 séculos que a gente teve que enfrentar em 7 anos e 3 meses. O Brandão continua fazendo esses enfrentamentos. E agora, este é o próximo passo. Se vocês perguntarem, Felipe, tá, Deus te dá a oportunidade, o povo te dá a oportunidade, você for o governador do Maranhão. Qual é o seu sonho para o Maranhão? Primeiro, está na minha bio, do meu perfil da rede social. Tornar o Maranhão território livre do analfabetismo. Meta 0. Segundo, tirar o Maranhão da linha de pobreza, da questão IDH. 80% das mulheres do Maranhão não têm acesso ao pré-natal. Isso explica mortalidade infantil, explica mortalidade no parto, que é índice do IDH. Analfabetismo, índice do IDH. Questão de saúde, né? Saneamento, né? Índice de IDH. Então, são enfrentamentos que nós vamos ter que fazer. É o próximo passo. Então, eu costumo dizer que aqui no Maranhão, o Flávio chegou com a foice, com o facão, foi fazendo assim um caminho, né? E aí depois ele já deixou pavimentadozinho, depois ele colocou o bloquete, depois ele colocou até o asfalto. Agora o Brandão tá vindo, tá sinalizando, tá duplicando, tá fazendo a pista de caminhada, tá colocando a ciclovia. E aí o Felipe vai ter que chegar também para poder fazer o viaduto, para poder fazer as pontes, para poder colocar a internet Wi-Fi, né? Para poder acabar com o analfabetismo. Isso. Agora, isso tudo tem que ser feito assim, quase que ao mesmo tempo, sabe? Eu vou ter que fazer a inclusão digital da população maranhense, tem que ser feita. Tem que ser feita. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda que enfrentar 600 mil pessoas com mais de 15 anos que não sabem ler e escrever. E olha que desafio. Chegar para Dona Maria, lá no interior de Matinha, que é uma cidade aqui do Maranhão, e dizer assim, olha, a senhora vai ter que sair da... A senhora cuidou de 7 meninas aí, fez comida o dia todinho, limpou a casa, agora vai ter que ir para a escola estudar. Ela vai dizer, meu filho, para quê? Seu José passou o dia na roça, 73 anos, estava lá fazendo as linhas dele de roça. Chega, não, agora, seu José, agora você só vai pegar aqui, em vez de descansar sua mão, namorar com a velhinha, cuidado, não, vamos lá para a sala de aula. Veja, não é fácil. Mas a maioria dos analfabetos não está nessa faixa etária, né? Não está, 15 anos mais. 15 anos mais. 15 mais. Aí, vamos lá para o jovem da periferia. Vai chegar para o jovem da periferia, com 19, 20, 21 anos, que, infelizmente, uma facção dessa pode ter conquistado, aí ele já está com skate, já está com uma calça legal, está com o relógio, está com o celular, eu vou dizer, meu filho, agora você vai ter que voltar para ir para se formar no ensino médio. Ele vai dizer, para quê? O que eu vou fazer? Então, como é que a gente resolve isso? Você vai perguntar, tá bom, Felipe, o diagnóstico tem, como é que resolve isso? A gente tem que dar geração, a gente tem que dar oportunidade, geração de emprego e renda. A gente tem que criar postos de emprego para que a pessoa saiba que ela precisa estudar para trabalhar e ganhar mais, ganhar melhor e ter segurança. Como é que vai resolver isso? Só com indústria? Não vejo essa possibilidade
a curto prazo, do Maranhão se tornar um estado absolutamente industrializado. Ah, vai resolver então com o quê? Vai resolver, sei lá, com qualquer outra ideia mirabolante? Não é fácil. Vai resolver com o agronegócio? Não resolve, porque o agronegócio não gera emprego. Nós somos fortes no agronegócio. Tem que ter? Tem. Se respeitar meio ambiente e agricultura familiar, tem que ter. Ok. Mas como é que resolve isso? Simples. Recife nos deu uma pista. Lá que foi criado o Porto Digital. Meu sonho é criar no Maranhão a Escola Nacional de Desenvolvedores e Empreendedorismo, para o Maranhão se tornar uma fábrica de tecnologia. Fornecedor de desenvolvedores. De desenvolvedores. Que é certo? uma carência grande. Total! Né? E de empreendedorismo de verdade, porque esses Pablo Marçal da vida ficam falando para os nossos companheiros, meus amigos, moto-Uber e entregador de iFood, que eles são empreendedores e não são. Isso é mão de obra precarizada. Simples assim. Seriam empreendedores se tivesse o seu aplicativo e o seu negócio. Aí tivesse o seu CNPJ. E aí ele fornecesse através do seu site ou do seu aplicativo. Não, aqui, ó, eu que vou entregar, mas a mercadoria é minha, eu que estou fazendo. Mas isso aí é mexer no vespeiro, né? Porque eles estão felizes do jeito que eles ficam bravos com a história do CLT e tal, né? Ele não precisa CLT, pode ser seu próprio negócio, mas é se tornar empreendedor de verdade, sabe? Tornar a agricultura familiar empreendedora. A agricultura familiar é agronegócio. A gente tem uma visão também errada sobre isso. 75% do alimento do Maranhão vem da agricultura familiar. Mas vem do pequeno agricultor, que é uma dificuldade, tem que fazer PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, tem que fazer não sei o quê. Vamos botar essa turma no cooperativismo, no associativismo. Aqui, o segundo maior litoral do Brasil. Disse para vocês que são o maior número de pescadores cadastrados no país, né? 600 mil pessoas, quase 10% da população cadastrada em seguro-defeso. Cadê o peixe? A gente tem que comprar peixe de outro estado. O peixe daqui vai para o Ceará, vai para o Pará, o caranguejo, certo? A lagosta, a ostra. Por quê? Porque a gente só tem a matéria bruta. A gente não tem os centros de tratamento do produto para agregar valor e para fazer a distribuição adequada. Então a turma vem para cá, compra dos pescadores a um preço módico e vende lá, depois de tratado, nos melhores restaurantes. Se vocês forem para Fortaleza, para Recife... É tudo do Maranhão. É tudo do Maranhão, certo? Então, se a gente consegue fazer isso, indústrias do peixe, carnicicultura, do camarão, né? Falar do camarão agora. Camarão de água salgada ou de água doce? Nós temos um dos maiores centros de carnicicultura do Maranhão, do Brasil. A Baixada Maranhense tem as mesmas características da China e do Vietnã para a plantação de arroz. E, no entanto, vocês podem olhar lá, não tem ninguém plantando arroz, porque isso não foi desenvolvido ainda. Vice-governador, eu queria tocar num assunto local. Nós estivemos no Centro Histórico e eu não vinha muito, ficamos um pouco abismados com o abandono. E a informação que temos é que está na mão do governo do Estado, dado o tipo de tombamento, não sei. Primeiro, se o senhor confirma se é fato isso, e o que houve? O Centro Histórico de São Luís, que é único, é patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade, ele, de fato, ele tem um problema jurídico que é o seguinte, ele tem duplo tombamento. É um tombamento federal, do IFAM, por ser patrimônio da humanidade, e tem um tombamento estadual, sobreposto, que abrange um pouquinho mais. Então, naquela área que vocês devem ter conhecido do Palácio dos Leões, ali, do Mercado das Tulhas, da Praia Grande, né, que é maior coleção de casarões de azulejo, maior do que Lisboa, viu? Lindíssimo. Coisa maravilhosa. Mas esvaziado. Pronto. Abandonado, Por quê? né? Por quê? Porque fica tudo a cargo do governo do Estado, quando a prefeitura também tem competência para cuidar. Quem cuida do Mas centro cadê histórico? o turismo? Este é um grande problema. Eu falei do empreendedorismo e do centro de desenvolvedores. Qual a melhor forma que o Maranhão tem hoje de gerar emprego e renda? Mais rápido ainda do que eu falei. Turismo e cultura. Eu comecei a nossa entrevista dizendo o quê? Que aqui é a Ilha do Amor, a Ilha do Reggae. Vocês não me perguntaram como é que o reggae chegou aqui. Né? Você vai contar. O São João Único. O São João Único. Nós falamos do boi aí. O Bumba Meu Boi, que é diferente do boi bumbá do Amazonas. O tambor de crioula. O cacuriá. Que são manifestações típicas do estado do Maranhão. Desculpa, é porque o centro histórico, a gente que não é daqui, a impressão que a gente tem é que o centro histórico é aquela atração turística da capital, como se fosse de qualquer outra capital, tem o seu, que viveria uma efervescência independente do dia e hora
e mês que você chegasse ali. E não foi nós 13 que tivemos lá, Mas é o que falta. e ficamos muito É isso que eu tô te mal falando. impressionados. Mas é isso que eu te falo. Ó, você vai no Rio de Janeiro, passou o carnaval, né? A gente tá no mês de abril, vai agora chegar mais. Se vocês querem assistir um ensaio de escola de samba, não consegue ir lá no Morro da Mangueira, Vila Vai lá, Isabel e tal. Consegue. Se tu disser assim, Felipe, a gente quer ver o Bumba Meu Boi. Não Ele tem. falou isso Só em hoje. julho, junho. Não tem. Ele Não falou tem. Isso é tão fácil de fazer. Mas, enfim, Responde-nos, então responde. eu até... Mas eu sou vice. Para mim, ainda. falta Quando compreensão. governador, farei. Falta compreensão nesse abandono do centro histórico, porque ele é muito bonito, ele é muito... Ele é lindo. Então ele está Total. detonado. A gente viu hoje uma árvore, tem um casarão lindo, Estrado. e tem uma árvore brotada. Sabe, a assim. resposta está na própria pergunta. É porque o centro histórico, os casarões por si, não sobrevivem. É preciso que, agregado a este patrimônio cultural material, haja o patrimônio material, que é a cultura. Então a gente tem que juntar os dois, turismo e cultura. Se vocês forem em qualquer hotel agora, não deve ter um folhetinho lá na página dizendo para vocês o que fazer. No máximo deve ter para os Lençóis Maranhenses, que eu sugiro também, que ó, vai no Lençóis Maranhenses que você não vai se arrepender. Porque esse já é patrimônio natural Mas da aqui é humanidade. tão bacana. Mas deveria ter, tem que ter. O Flávio chegou a fazer na sua época, tinha toda quarta-feira um tambor de crioula lá no centro histórico, certo? Para o turista. E agora, para o turista e para o local também. Eu tenho certeza que todo mundo... Aquela rua que tinha Gente. dezenas de bares, já morei aqui, dezenas de bares e tal. Agora tem umas lojinhas com coisa chinesa, né, que tem no Brasil Agora, inteiro, tem que ter no mundo incentivo do inteiro. Estado? Tem que ter. Tem que ter. E eu sei disso, e eu sei o que fazer e como fazer. Mas tem que ter do município também. Por exemplo, o município tem que abrir mão de IPTU para poder incentivar as pessoas a morarem ou abrirem seus negócios lá. Tem que abrir mão de ISS em determinados negócios para poder fomentar, porque isso vai acabar gerando outro tipo de arrecadação. Não vai ser uma renúncia tributária por renunciar. Porque quando você coloca um empreendimento que começa a funcionar bem e não cobra IPTU, mas você está ganhando em outras coisas, você está ganhando em outros tributos, está gerando emprego, está gerando renda. Então você vai colocar o trabalhador ou a trabalhadora para ter dinheiro para gastar em outras coisas. É simples, é só fazer a economia girar, né? Mas eu estou Gente. insistindo nisso porque você foi secretário de Cultura, então a cultura é uma paixão para você, né? Total. Como não falar de falar do centro histórico falando de cultura? Por isso que já está tudo aqui e já tem algumas coisas bem anotadas para que a gente possa fazer. Quando fui secretário de Cultura, nós retomamos o maior São João, o São João mais tradicional, o arraial mais tradicional que nós tínhamos, que é o arraial do Ipen, né, quando fui secretário de Cultura, e o Flávio me determinou, e eu fiz na época o Mais Cultura e Turismo, que era levar as atrações culturais de São Luís, por exemplo, para uma cidade chamada Mirizal, na Baixada Maranhense. Depois a gente saiu de Mirizal e foi para Chapadinha, que é do outro lado do Maranhão, na região do Baixo Parnaíba. Aí a gente levava as atrações de Mirizal, que tem, por exemplo, o Bumba Meu Boi de Costa de Mão, que virou Costa de Mão, porque os agricultores saíram, ficaram com a mão calejada, não conseguiu bater do pandeirão assim. Aí ficou assim. E o som fica diferente. Pode ver que até na mão fica diferente, ó. Imagina no pandeiro, né? Aí vira um sotaque. É um sotaque, porque tem um sotaque de orquestra, tem um sotaque de matraca, tem um sotaque de pandeiro. Explicar lá para o sul o que são os sotaques. Sotaque é o tipo da música, o tipo do Bumba Meu Boi. Tipo, tem forró, tem brega, tem samba. No Bumba Meu Boi não é só um tipo de ritmo. Existem vários ritmos, né? É tudo Bumba Meu Boi, mas os sotaques é a forma que ele é cantado e tocado, dependendo do instrumento. Muito Gente, bem. Nós fizemos uma série com ele aqui. Eu vou ficar Gente, falando até de manhã. Tem que liberar o vice-governador. Você tem TikTok, está em todas as redes? Todas as TikTok, redes. Twitter e tal, e você canta reggae, tá? Isso. Você sabe que o Evandro é músico, né? É músico, né, Evandro? Ali, ó. Hoje cantamos lá um boi com a dona Ismênia. Você conhece a dona Ismênia? Sim, né? claro, Então, claro, sim. sim. Ele cantou. Eu danço reggae, cantar eu não sou bom não, mas tem até umas últimas postagens minhas, eu fui lá no município do interior, lá na Jatuba. E aí a moça me chamou para dançar o reggae lá. E o voo da dancei o reggae. Jamaica, São Luís? Não? Pois é, Foi foi um sonho prometido, nosso. né? Foi prometido aí, já, ó. Era Kingston, São Luís, porque, como eu disse, só tem Museu do Reggae lá em Kingston e aqui em São Luís. Detalhe, hoje o reggae jamaicano já não é mais o reggae roots, né? O reggae raiz. É um reggae mais eletrônico, como se fosse um tecnobrega.
hoje os DJs de reggae da Jamaica vêm aqui em São Luís buscar os vinis originais do Reggae Roots, Jimmy Cliff, Bob Marley Deles, e outros, porque já não tem mais lá. Já não tem mais lá. E eles vêm buscar aqui, porque como é que isso surgiu? Só que vocês entendam. Tinha uma onda de rádio que vinha da América Central, do Caribe, e que pegava aqui em São Luís pela nossa posição geográfica, que é bem na linha do Equador, né? Então os navios vinham para cá e replicavam esse sinal aqui em São Luís. Então quando se virava rádio AM, começava a ouvir aquela música legal, com a sonoridade boa. E aí o maranhense começou a gostar dessa música, eu colocava e começou a dançar. Detalhe, como era naquela década de 60, 70, só chegava a música, ninguém sabia como dançava, nem como cantava. Então o Maranhão é o único lugar que dança reggae agarrado no mundo, porque o reggae jamaicano é solto. Como ninguém sabia como dançava, dançou do jeito que a gente queria. E aqui o reggae é agarrado. E como a turma não sabia falar o nome da música, criou o melô. Então é melô do caranguejo, é melô do não sei o quê, porque não sabia falar a pronúncia direito, criou os melô. Então aqui tem uma coisa fantástica aqui no Maranhão, que é chamada a Ilha do Reggae, né? Ilha do Amor. Foi por um acaso, sabe? Das ondas do rádio que chegavam aqui. É um prêmio isso, né? É um prêmio. E hoje aí na periferia ou na Zona Nobre toca o reggae, na Baixada, aqui nessa parte norte aqui do Maranhão, a turma gosta muito de Você reggae. conhece a Jamaica? Não, ainda não, infelizmente, mas tenho esse sonho de ir lá. Vai fazer Sou fã de Bob Marley. Vai fazer o voo inaugural de São Luís. Kingston. Ok, bom. governador, muito obrigada por ter atendido a gente, viu? Eu que agradeço, um bate-papo altamente agradável, deu pra gente falar de um monte de coisa boa, né? De problemas, de desafios aqui do Maranhão e do nosso país. Deu para falar de dois grandes líderes, né? Que é o presidente Lula e o ministro Flávio Dino. Deu para falar um pouco dos desafios que nós temos nacionalmente, em virtude da polarização, que é ruim para todo mundo. E deu para falar também dos desafios que eu vou ter aqui no Maranhão, se tiver a oportunidade de governar esse estado. Mas eu tenho muita convicção das coisas. Eu tenho uma vantagem. Eu conheço o Maranhão todo. Os 217 municípios, são 217 municípios. Eu conheço rigorosamente todos. E indo mais de uma vez em todos eles. Mas não só na sede, no povoado. Eu conheço o Maranhão real, a pobreza. Eu tive a oportunidade de uma senhora tomar o microfone de mim quando eu estava inaugurando uma escola digna no interior de uma cidade chamada Parnarama, e eu pensei que ela fosse brigar comigo, porque ela pegou assim muito, e ela disse assim, meu filho, chorando, eu quero te agradecer Flávio Dino, porque agora, com essa escola, a gente cavou o poço e fez o sistema simplificado de abastecimento de água. Pela primeira vez eu tenho água que eu não dou para os meus porcos e para minhas galinhas para cozinhar minha comida, para beber. Graças a essa escola que você está trazendo. Eu tive a oportunidade de, num município chamado Fortaleza dos Nogueiras, no povoado Muriçoca, uma menina olhar aquilo e dizer, meu Deus, é a primeira vez que eu vejo um computador na minha vida, porque eu nunca tinha visto um computador. Ou na cidade de Paulo Ramos, quando chegamos lá no povoado, e a menininha puxa assim a nossa menina no cerimonial, falou assim, ô tia, o que é isso bem aqui? E a nossa cerimonialista começa a chorar, porque ela simplesmente estava perguntando o que era um vaso sanitário. Ela nunca tinha visto uma privada na vida. E a outra, em outra cidade, que queria dormir na escola, porque nunca tinha visto algo tão bonito na sua vida como aquela escola que ela ia estudar. Então, são experiências que a gente vai aprendendo por teoria, que a gente estuda, que a gente debate, mas que a gente conhece na prática, e isso faz muita diferença. E conheço o Maranhão por terra, andando na estrada, conheço pelo ar, claro, também, por avião, por helicóptero. Conheço também de barco, já tive que inaugurar a escola indo de barco e voltei nadando para tentar me amostrar, como a gente fala no Maranhão, porque eu fui nadador na minha infância e na minha juventude. Então, eu inaugurei aqui na Ilha de Curupu, a primeira escola na Ilha do Canto, que é conhecida como a Ilha de Sarney, onde ele tem a residência. A gente inaugurou a primeira escola de alvenaria da ilha. E aí nós fomos de barco inaugurar, e eu voltei atravessando, quase morri do outro lado. É lindo. Mas são experiências que a gente leva no coração e que eu sei que eu tenho uma oportunidade. Na política, muita gente fala, Felipe, tu é doido. Como já disseram para o Flávio lá atrás, tu deixou de ser juiz federal. Ele, pô, tu é procurador federal, tua vida está tão boa, né? Tu ganha um salário bom, tu é professor doutor da universidade, podia estar dando tuas aulinhas, dando tuas palestras, escrevendo teus livros, que eu sou escritor também. Por que tu quer te meter com política? Porque eu tive essa oportunidade de ver que muita gente precisa. Muita gente precisa. Muita gente não teve a sorte que eu tive, a oportunidade que eu tive de ser filho de classe média, aqui de São Luís, de ter estudado numa escola particular e de ter feito, graças a Deus, universidade pública. Foi minha formação de militância, de movimento estudantil, foi na universidade pública. Eu me formei na universidade pública, minha especialização na universidade pública, meu mestrado é lá e meu doutorado é lá. E eu sou professor de lá.
E nesse Muito programa bem. você está assumindo a sua candidatura ou já está assumidíssima? Já está assumidíssimo, sou pré-candidato ao governo do Estado em 2026. Eu sou pré-candidato pelo PT, pelo partido do presidente Lula. Sou o candidato do presidente Lula, quero ser o candidato do Brandão, como quero que o Brandão seja o meu candidato a senador. Quero que a gente caminhe unido, em paz. O Maranhão precisa disso, o Maranhão precisa de continuidade para que a gente possa superar vários desafios que eu aqui falei. Acho que o Maranhão merece ter este governo junto, né, do Lula e do Camarão, PT com PT. Acho que o Brandão merece ir para o Senado. Acho que a gente precisa do Brandão no Senado para ajudar o presidente Lula. Vamos lembrar, em 2/3 de mudança do Senado no ano que vem. 54 E aí vai senadores. ser Brandão e Elisiane? Nós temos aqui 4 postulantes ao cargo, né? Em tese, é o Brandão, a Elisiane, o Everton, que é senador também, e o ministro André Fufuca, que já se manifestou também com a intenção. É um problema que mais para frente a política vai... Mas qualquer um... O Brandão, esse é meu candidato, é o único que eu tenho, voto declarado, viu? Os outros 3, não há nenhum tipo de veto, nós temos amizade, nós temos parceria, nós temos projetos, não somos do mesmo time. Qualquer um dos 3 que seja senador junto com o Brandão vai ajudar o Brasil, vai ajudar o Maranhão, eu tenho convicção. Tem vaga de vice ainda para a gente debater, tem muita coisa ainda para a gente fazer. E você na campanha vai dizer, eu sou o herdeiro do Dino? Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Inclusive, não só dos bônus, mas especialmente dos ônus. Tudo que o Flávio não pôde realizar, por qualquer motivo que seja. Vamos lembrar, hein? O Flávio foi governador 7 anos e 3 meses. 6 anos com Temer e Bolsonaro. Só tome cuidado. Não foi fácil. Só citou aqui que o Dino chegou com foice e facão. Cuidado com essa metáfora. Eu ia falar isso, pensei que ele ia falar com a PCdoB, foice e o martelo. Não, era foice e facão. Ele falou. Foi esse facão. Porque como capim, né? Como capim no A caminho. direita está acesa e viva. Bem, você que ficou com a gente até agora, a gente precisa liberar aqui o vice-governador. A gente está com fome, a gente ainda vai procurar lugar para comer, governador. Se você tem dúvidas e se você quiser mais conversa com ele, manda para a gente que a gente vai trazer aqui. A gente vai voltar mais vezes aqui ao Maranhão. Muito obrigada pela companhia. Eu sou a Mara Luque, esse é o Segunda Chamada e a gente se vê em breve.